Nesse vídeo pretendo discutir a vida após um relacionamento abusivo, né? Muitas pessoas relatam as inúmeras dificuldades que encontram após esse tipo de relacionamento, né? Dificuldades para a retomada, sobretudo, de uma vida normal, né? Algo como se nada pudesse voltar novamente a ser como antes. Essa é a sensação que as pessoas relatam, né? Elas falam, olha, eu não consigo ser quem eu era antes, a minha vida não é como ela era antes, ou parece que nunca será. Como se fosse uma mudança definitiva. E olha, eu sendo sincero sobre esse tipo de situação, provavelmente não será como antes, mas pode ser melhor, né? Ou pode ser uma nova pessoa mais forte, né, que vai surgir depois desse processo. Mas sim, um sentimento inicial que todos relatam é esse. Não estou conseguindo ter uma vida normal, não parece que não vai ser como antes, parece que algo se perdeu. E esse algo que se perdeu, eu diria que é uma inocência sobre o que são as relações humanas, ou uma visão idealizada sobre o que é o amor, né? Ou ter vivido o amor de uma maneira intensa, né? Essa coisa de um amor de filme, e que descobriu que isso, na verdade, é destruição, né? Esse amor dramatizado de novelas é um amor destrutivo. Novelas, sobretudo, eu acho os piores exemplos. É sempre um vai e volta, são coisas muito caóticas, né? Bom, então a pergunta que você tem que fazer quando você está nessa situação de não conseguir ter uma vida normal, ou a vida de antes, após um relacionamento abusivo, quem é a pessoa que eu quero ser? Porque você quer ser a pessoa de antes, que acreditou nisso, que tinha uma certa inocência. Será que é bom essa pessoa? Será que não é um problema também ser essa pessoa? Ou você quer ser uma nova pessoa? Essa pergunta é bem importante, né? Porque talvez ser uma nova pessoa significa ser mais forte, né? Lidar melhor, enfrentar melhor e não passar novamente pelos mesmos problemas, né? Então, entre os problemas, né, vou discutir os problemas que vivem as pessoas após esse tipo de relacionamento. Primeiro, pensar em tudo. Eu tenho um vídeo sobre memórias de uma relação abusiva, de um ex-abusivo, né? O grande problema inicial após essa relação, fora essa coisa de não se sentir normal, não saber se as coisas voltarão a ser como antes, é pensar em tudo. Ficar pensando em tudo de maneira compulsiva, né? Ter memórias de tudo que aconteceu, né? Devemos pensar da seguinte forma: esse é um processo normal, né? Em certa medida, processos traumáticos trazem isso como efeito. Pensar em tudo, reviver memórias, né? Revirar, pensar se algo podia ter sido feito diferente, tudo isso faz parte do contexto do trauma. Então não é anormal, é algo que as pessoas passam, né? Mas nós devemos também refletir sobre como superar, como passar por isso, né? Como nós podemos conseguir lidar com esse problema das memórias. Primeiro, devemos encarar as memórias como um sinal, né? Um sinal de que tem algo errado. Se eu estou lembrando é porque tem algo errado, né? É quase como se fosse o seguinte: nosso cérebro está pouco preocupado se a gente está feliz ou não. Ele está preocupado com a nossa sobrevivência. Do ponto de vista evolutivo, nosso corpo visa a nossa sobrevivência, né? Quando você está numa dieta restrita, muitas vezes o corpo vai diminuir a sua necessidade calórica, cortando funções básicas. Você vai aprender menos, você vai ficar cansado o dia inteiro, né? É porque o corpo está cortando, né? O cérebro quer que você sobreviva. Tal como numa dieta, ele quer que você sobreviva, então ele viu algo errado, ele vai te apontar, né? Memórias negativas são muito mais mantidas que memórias positivas, porque você precisa aprender com elas. É um caráter evolutivo nosso. Nós precisamos sobreviver num ambiente hostil, né? Assim como um predador que matou um de nosso grupo, serve para nós de alerta, para que a gente esteja atento quando esse predador reaparecer. Uma pessoa que nos fez mal nos traz um alerta. E o alerta tem algo errado que está fazendo você pensar em tudo, porque você tem que aprender com aquilo, né? E esse alerta se mostra não só nas memórias,
né, de eu pensar em tudo pelas memórias, mas no medo, né, há um problema, né, em quem passou por relacionamentos abusivos, desse medo generalizado. Você tem medo que aquilo volte a se repetir, ou você tem medo de encontrar aquela pessoa, ou tem medo, um medo constante. Parece que não passa, né? Que piora a sua vida. E, em certa medida, é só quando nós aprendermos a lidar, de certa forma, com esses pensamentos intrusivos, né? Eu sei, eu tenho que aprender algo com isso. O que eu tenho que aprender, né? Aprender que condutas. Então você tem um primeiro momento que você tem que aprender o que você com o que você passou, e o segundo, aprendendo, você conseguir lidar de alguma forma com o medo generalizado, que vai estar ali. Você tem medo de encontrar aquela pessoa, você tem medo de ter um novo relacionamento que seja parecido, você não confia mais tanto nas pessoas, você vai ter um medo que piora a sua vida. Então, lidar com o medo vai fazer você estar no início de outras relações ou lidando com outras pessoas atento. O objetivo é justamente sair do estado de atento, superar, né, esses problemas, né? Bom, junto desse medo generalizado, a gente pode encontrar um outro atributo de quem sai dessas relações, que é uma espécie de mal-estar constante, de pessimismo constante. Esse pessimismo constante seria sintetizado na ideia de que a vida não vale a pena, né? Por quê? Porque o mundo é ruim, as pessoas são ruins, as pessoas vão te fazer mal, as pessoas são frias, as pessoas tratam os relacionamentos como coisas, as pessoas descartam umas às outras, ou ninguém tem responsabilidade afetiva, né? O mundo são disputas entre pessoas que querem uma engolir as outras. É uma visão negativista do mundo, ou da vida, ou de todos. Basicamente, o que está acontecendo quando você apresenta esse mal-estar, esse pessimismo, você está generalizando seu medo de um objeto específico, de uma pessoa específica para todo mundo, né? Você está com medo que se repita aquilo que houve com essa pessoa. Mas você começa a achar que todas as pessoas são assim. Então tem um problema, né? O problema desse mal-estar, desse pessimismo, é como ele generaliza para o mundo atributos de uma relação. Ou se não foi se foi algo da sua família, ou se você já passou por vários relacionamentos abusivos, de um conjunto de relações. Mas há esse elemento, essa generalização para toda a sua experiência. Esse, digamos, é um segundo momento, né? E é um momento perigoso, você não pode generalizar para toda a sua experiência. Mas, digamos que o próximo passo para você não generalizar para toda a sua experiência é entender o que houve de fato. O que houve nessa relação. Então eu estou falando de vários momentos que são momentos que vão se alternando, né? Porque a gente busca pensar, a gente pensa em tudo, fica com medo, generaliza, tem um pessimismo em relação às outras pessoas, e a gente vai alternando esses momentos. E entre os momentos alternados está a busca de entender o que houve de fato, né? Muitos estão aqui porque querem entender o que houve de fato, o que foi essa relação. Então, essa é uma busca que as pessoas apresentam, estão aqui porque apresentam, estão aqui porque apresentaram no passado, ou porque estão ajudando alguém que apresenta essa busca, né? O que houve de fato é algo que a gente precisa para conseguir não ser engolido por esse mal-estar completo, por esse pessimismo completo, para não generalizar para todo mundo. E entender o que houve de fato é entender que a gente passou por acidentes, a gente não escolheu, por exemplo, o modo que a gente foi criado, quando se trata de uma família abusiva, a gente não escolheu aquela pessoa, muitas vezes, que foi com quais nós nos relacionamos, e sim ela se aproximou da gente, né? Quando a gente escolheu, a gente não escolheu com consciência do que a gente fazia, né? Então é quase como se fosse atropelado, como se caísse um raio em cima de você, como se você estava passando um lugar para ir uma tempestade, um acidente. Entender que foi um acidente é parte do processo, de que você não é inteiramente responsável. Mas a outra parte do processo é entender que você também tem um grau de responsabilidade. Como? Admitindo que você foi enganado, que você foi trouxa, que você foi inocente e que você tinha um monte de coisas que você poderia ter percebido e que você não percebeu. E que você não percebeu porque há algo nesse tipo de pessoa
que te atrai. Há algo que, nesse tipo de pessoa que te fez ficar envolvido. E o que há de algo nessa pessoa se refere às suas fragilidades e suas dificuldades. Essa pessoa basicamente explorou as suas dificuldades. Por isso ela conseguiu se aproximar de você, por isso conseguiu te enganar. Só que é muito difícil a gente admitir, primeiro, nós temos os defeitos que essas pessoas exploraram. Então você tem que admitir, tenho defeitos, fui explorado, mentiram pra mim, eu fui completamente incapaz de perceber o que estava acontecendo. Então, um exercício digamos, de humildade. Eu fui fraco, trouxa, tenho problemas que essa pessoa explorou. Se eu tivesse mais consciência de meus problemas, não teria sido explorado. Então tem um exercício de humildade nisso. De você admitir suas falhas. Mas não é se culpar. Porque você tem que admitir, acima de tudo, o que o outro falhou. Esse também é um exercício difícil. Né? E tudo isso está envolvido. Eu falo assim, a vida após um relacionamento abusivo, eu estou falando de passos, mas não é só passos, porque todos eles acontecem ao mesmo tempo, a gente caminha em círculos, né? Após esse tipo de relação. Você melhora, aí de repente você começa a ter uma visão pessimista, você começa a lembrar de tudo, aí você melhora, né? Então, as coisas são momentos que vão se alternando quase de maneira circular, até que algum dia você se sente bem. Né? Então, além de admitir que você foi enganado, tem que admitir outra coisa que é difícil, muito difícil de admitir, é que o outro pode ser simplesmente uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa que não se importa com você. E isso é muito duro, porque essa pessoa disse que se importava, ela fez coisas que transmitiam uma sensação de que ela se importava, ela diz que gostava de você, e como você vai poder admitir para si próprio que essa pessoa pode ser má, que as suas memórias lá do início, quando essa pessoa era legal com você, estão erradas. Podem estar. Né? Muitas vezes o que a gente faz aqui na internet, lendo os textos, lendo livros, é tentar buscar uma patologia para essa pessoa, porque a gente não quer admitir que essa pessoa é incurável ou que o lado mal dela é maior que o lado bom. A gente às vezes chama de narcisismo e alguns vão lá e perguntam, tem cura esse negócio? Alguns acham que essa pessoa é border. Tem cura esse negócio? Essa pessoa é bipolar, tem cura. Né? Por que a gente vai botando esses nomes? Porque a gente vê que são pessoas que podem ser explosivas ou pessoas que podem ser manipulatórias. Né? Esses traços podem ser parte de alguns transtornos. Né? Um comportamento de difícil regulação das emoções, incluindo tanto das emoções negativas como das emoções negativas de tristeza como das de raiva, faz parte de um transtorno borderline. Né? A dificuldades em não ser egoísta, ou seja, o egoísmo, a manipulação, a impossibilidade de colocar-se no lugar do outro, a paranoia, tudo isso pode estar presente no narcisismo. Né? Mas a gente procura essas coisas numa esperança de que talvez o outro tenha algo de muito bom que está encoberto por isso. Só que vamos pensar no nome disso, transtorno de personalidade, quer dizer que a pessoa é assim. A pessoa é assim, pode ser assim na maior parte do tempo. Ela é assim na maior parte do tempo, se nós queremos achar uma patologia. Mas minha proposta é, não procuremos a patologia. Não é isso que a gente precisa para superar. Não é isso. É admitir que o outro pode ser mal, que o outro teve condutas que são antiéticas, condutas que são imorais, condutas que são, do ponto de vista dos seus valores, se você valoriza a verdade, essa pessoa mentiu, que essa pessoa agiu contra tudo que você acredita, né? Ou para grande parte do que você acredita. Ou ela está dentro de uma concepção de mal, gente. Então pare de defender essa pessoa. O que eu mais ouço, eu ouço isso toda semana, eu sei que ele age mal, eu sei que ela age mal, mas eu sei também que ela é uma pessoa boa. Eu sei que ele é bom por dentro. Eu sei que ele é uma pessoa boa que tem dificuldades. Ela é uma pessoa muito generosa, mas ela tem dificuldades. Esse discurso, muitas vezes, é o discurso de defesa. Que eu digo, pare-se de defender essa pessoa.
Porque não é que ela é boa e teve dificuldade, você está apegado a uma memória da época que as coisas iam bem. Só que talvez essa época já seja distante, talvez essa época tenha durado pouco tempo, poucos meses, por exemplo, e passou. E durou só porque essa pessoa queria te conquistar. Então, é algo de difícil. Essa pessoa, enquanto ela te queria muito, ela se fez um esforço para parecer algo. Depois que já está na relação, esse esforço cessou. Então, ela não tem mais, ela é quem ela é. Então, pare de defender a imagem do passado, porque esse passado pode se tornar cada vez mais distante, cada vez mais afastado de nós. E a ponto de que a gente não entende o presente, de que essa pessoa age de maneira má no presente. Age de maneira nociva para quem está no entorno no presente, que vai fazer mal para você, pode fazer mal para as pessoas próximas de você, né? Então, o mal é fazer mal. O ser maligno é causar danos aos outros, danos sociais, danos psicológicos. Isso é a maldade. A maldade não é, eu sou o vilão, eu vou te fazer mal, igual, digamos, um filme ruim, que o vilão só quer destruir o mundo, né? Não, ele não quer destruir o mundo, ele quer sair por cima. Essa pessoa quer sair por cima, essa pessoa quer se sentir bem de alguma forma. Só que ela faz isso de uma maneira totalmente disfuncional. Isso não deixa de ser mal. A imagem real do mal são pessoas que estão convictas que fazem o certo. O mal na política, por exemplo, são pessoas convictas que fazem o certo, né? Elas acham que estão agindo em nome do bem e fazem o mal. Isso é o mal. Porque o mal é uma visão distorcida da realidade, né? Então admita isso. Porque o outro pode ser maligno, porque age de maneira a causar danos. É intencional ou não? Isso tanto faz. O que importa é a repercussão. Por isso eu digo, se atenha menos ao discurso e mais ao comportamento, ao que a pessoa faz, né? Então, admitir que o outro pode ser mal é parte dura do processo, tal como admitir que você foi enganado. A mudança começa com uma mudança de perspectiva, quase com um choque de realidade, né? Agora eu vi o mundo como ele é, né? Você entrar em choque. E no início é um desábio, o mundo desabou. E depois é a sensação de que você vê mais do que como o mundo é. E esse ver mais significa o seguinte, ver que os vilões da sua vida, das nossas vidas, são pessoas que confiamos. O vilão não é alguém que está lá fora querendo te prejudicar, né? Essa é a visão paranoica do vilão, de alguém totalmente externo. O vilão pode ser alguém que está perto de você. E o vilão das nossas vidas pessoais, íntimas, é quem está perto, né? Que pessoas que gostamos mentem, manipulam, enganam, usam. Isso não só para relacionamentos, amizades, famílias. Isso é o choque de realidade que provoca a mudança de perspectiva após um relacionamento abusivo. Nossos amigos, nossos familiares, outras pessoas que nós relacionamos, colegas de trabalho, eles podem mentir, podem manipular, podem enganar, e nós vamos ter que aprender a lidar com isso. E aceitar que o mundo não é um mundo inocente que a gente tinha antes, né? Que você viveu muitas vezes sem ter consciência porque que as pessoas não eram tão sinceras assim. E as pessoas. Aliás, esse choque de realidade significa você entender que as pessoas também não têm consciência disso. Que as pessoas não sabem as consequências do que fazem. E muitas vezes não sabem os motivos do porquê fazem. Que está todo mundo agindo no automático. Esse é o grande choque. Sair do automático implica entender que está todo mundo no automático e você não quer estar. Como se tivesse vivido dominado por desejos e vontades que você desconhecia durante todo esse tempo. E aí você descobre que essas vontades, esses desejos te fazem mal. E aí você olha para o mundo e vê todo mundo dominado por esses desejos e essas vontades. Essa é quase uma iluminação de acordar. O sentimento é de acordar. Acordei para a vida, né? Acordei para a vida. Vi o mundo sob uma nova perspectiva, né? Tudo aquilo parecia um sonho. Agora eu vejo a realidade. A realidade, as pessoas são complexas e contraditórias. Elas podem ser boas e ruins, né? Elas não sabem bem o que as motiva. Elas são confusas, né? E você vai entender. Eu vivi por muito tempo assim, eu não quero mais. Eu quero ter consciência.
eu quero saber por que eu ajo de certas formas. Então este é um choque, um momento de choque. Muitos passam por esses momentos, pode demorar mais e menos, mas passam por esses momentos após essa relação. A mudança, no entanto, definitiva, você começa a mudar nesse choque, né? A mudança definitiva vem com a ruptura com o habitual. Muitos me dizem que eu estou há 1 ano, 2 anos sofrendo por causa de uma relação que eu rompi e não consigo recuperar minha vida. É porque talvez não tenham chegado a esse ponto, que é o ponto mais importante. A mudança tem relação com romper com o habitual, com o que é familiar, com o que é rotineiro. Se você teve um sofrimento imenso em todas as suas relações ao longo da vida, mas você não mudou sua vida, a chance de você buscar os mesmos tipos de relações é o mesmo. Né? É maior, mesmo tendo consciência, você continua envolvido no mesmo tipo de relação. O que é importante se perguntar? Você está criando novas rotinas? Você está tendo novas buscas, novas coisas que você gosta? Você tem novos objetivos? Tudo isso é importante. Novas rotinas, novas buscas, novos objetivos. Construa rotinas novas. Essas rotinas vão mudar seu eixo, a rede de relações vai mudar tudo, né? Você está junto das pessoas que te fazem mal, por exemplo, não adianta você querer mudar se você está num trabalho que é nocivo, ou se você está... Sei que é difícil trocar de trabalho, mas às vezes a gente tem que não é muito uma escolha quando afeta a nossa vida, né? Você está junto da sua família, se sua família não é boa com você, se ela é boa, volte para perto dela. Então, qual é a vida que você considera valorosa? Você a busca? Então, é importante buscar. É importante buscar, saber que nós temos valores e que desenvolver uma visão consistente do mundo, uma visão coerente em torno de algo que lhe importa, é algo que te ajuda a melhorar. Saber, eu gosto disso, eu não gosto disso, isso é bom, isso é mal, eu tenho limites éticos. Limites éticos são coisas que te deixam mais forte e te permitem melhorar. E, sobretudo, para terminar, a disciplina. Ninguém vai transformar a vida sem disciplina. Eu falei de novas rotinas, da vida valorosa. Você tem que ser disciplinado na busca disso. Novas coisas. Sempre quis fazer uma coisa. É o momento de fazer. Eu sempre considerei tais coisas importantes, mas nunca fui de falar muito sobre isso. Fale e torne isso parte da sua vida. Busque seus valores e crie novas rotinas em torno do que você gosta, né? A disciplina é importante. Seja disciplinado com suas relações. Quem está dentro e quem está fora da sua vida. Não deixe qualquer pessoa entrar, né? Mudanças exigem esforço cotidiano. Todo dia um pouquinho. Se você quer emagrecer, todo dia um pouquinho na dieta. Se você quer estudar para passar num concurso, para passar num vestibular, todo dia um pouquinho. É isso. A melhor é todo dia um pouquinho. No caminho de novas rotinas e objetivos. No caminho de novos valores, dos valores que lhe importam.